Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, que bom estarmos novamente nesse momento tão especial aqui no programa Clínica da Alma. E é o nosso desejo que a graça, a superabundante graça do Senhor venha preencher os seus corações, venha trazer aquela palavra, aquele anseio do seu coração. E nós queremos assim declarar que o Senhor, Ele é bendito, Ele é amado, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Né? Então, nesse programa de hoje nós queremos abordar um tema muito importante, queremos dividir com você, mas para isso vamos ter aqui a participação do pastor Rogerinho, sempre presente, todas as manhãs, graças a Deus. Pastor Guerra também, glória a Deus. E é muito jóia a gente poder ter esse privilégio de compartilhar e abrir as Escrituras e a gente ter esse tempo tão precioso de meditação. Pastor Guerra, qual que é o texto de hoje? Hoje é o paralítico de Cafarnaum. Então nós temos aqui Lucas 2, de 1 até 12, que fala assim: em alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e souberam-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em teu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nós temos aqui um quadro muito interessante, esse texto aqui. A gente pode trabalhar de várias formas aqui e tirar várias coisas desse texto. Né? Eu gostaria aqui de enfocar aqui no sentido dessa unidade dessas pessoas. E outra coisa, não olharam o esforço para levar esse homem até Jesus. Outra parte, né, que Jesus falou: os seus pecados sejam perdoados. Jesus olhou a alma daquele homem. E o nosso trabalho na área de cura interior é primeiro olhar a alma das pessoas. Né? Jesus olhou porque ele, arrependendo e curando os pecados, as enfermidades vão começar a sumir. Mas como aquelas pessoas questionavam, como muitas vezes as pessoas questionam, será que isso vai acontecer mesmo? E a gente vê muito isso em igreja, quando as pessoas estão pregando, ou quando elas estão ministrando, ou quando alguém manda alguém para a clínica e fala assim: será que essa pessoa vai sair de lá curada mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Nós temos um time aqui, que é aquele time que torce para que não aconteça. Estão torcendo para não acontecer. Os que ficam na porta não deixando ele entrar. Isso, os que estão na porta já não deixaram ele entrar pela porta. De jeito nenhum. Agora o cara consegue pelo telhado, eles ainda começam a torcer contra, não é? Aí Jesus falou: olha, para mostrar para vocês, né, que realmente Deus opera maravilhas, falou com o homem: levanta e anda. Então muitas vezes nós precisamos de ter essa palavra de fé,
né, unidade, essa forma que chegou até Jesus, e Jesus virou para os 4 homens e falou sobre a fé deles. Porque se eles levaram aquele homem ali, é porque também os 4 creram que Jesus podia fazer maravilhas. E você? Muitas vezes você pode falar assim, eu não estou enfermo, não tenho nada. Você pode ajudar uma outra pessoa. A sua fé pode ajudar aquela pessoa a ser curada. Você crendo, você pode ajudar a pessoa a ser curada. E aqueles 4 acreditaram que indo pelo telhado, e vou falar com você, meu querido, eles não olharam o sacrifício, não. Eu imagino eles subindo com aquele homem numa maca em cima daquele telhado. Não deve ter sido fácil, não. E descer ele no telhado. Mais difícil ainda. Então, meu querido, esforços têm a sua recompensa. E eles tiveram a recompensa. O homem foi curado e saiu andando, né, em nome de Jesus. Tremendo, né? Não é muito tremendo. A gente pode ver essa perspectiva da amizade, né? Então, a gente trabalhar por esse aspecto da amizade, né? Que como que esses homens eles assumiram, né? Essa causa, Sim. né? Juntos assumiram essa causa. E realmente o que você falou, quer dizer, não medir esforços para poder abrir o telhado e quer dizer, tiveram que fazer uma abertura boa, né, para poder passar o homem ali segurando com cordas, né? E a gente pode ver assim essa questão das cordas segurando o enfermo. E talvez, como o pastor Guerra falou, você fica pensando assim, puxa vida, eu não tenho amigos, né? Como essa pessoa, como esse enfermo teve, né? E nós precisamos, né, ter amigos. Talvez nós podemos fazer esse papel dos amigos, nós a Clínica da Alma, né? Podemos fazer esse papel. Sim, com certeza. Talvez você que está aí enfermo, você está acamado, sem forças para levantar da cama, né? Se você pensar, tem amigos, né, que podem pegar você, levar até a clínica e você ser trabalhado nesse sentido. E eu quero, então, desde já do início aqui do nosso programa, falar a respeito do ministério, né, e colocar assim a nossa intenção como ministério da Igreja Batista da Lagoinha, ser esse ministério que serve de suporte. Então, o que é um suporte? É um sustentáculo, né? Você dá o ombro para poder receber o peso daqueles que não têm condições de lidar com as situações, né? Então, sermos suporte para poder te ajudar nesse sentido, para você sair desse estágio que você se encontra, seja o diagnóstico que for, não é? Porque essa é o poder da igreja. O poder da igreja é essa ferramenta maravilhosa que chama-se Igreja do Senhor, que tem esse poder espiritual, mas que também tem esse poder de capacitar pessoas, né, para serem esses agentes de restauração, de cura, de transformação. Então, a Clínica da Alma é mais uma ferramenta nas mãos do Senhor, para ser esse instrumento, para poder, ajudar você. Nós estamos ali na rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar, e nós sempre enfatizamos aqui, né? A gente sempre fala, olha, esse é um ministério que está na Igreja Batista da Lagoinha, mas não está para servir apenas a Igreja Batista da Lagoinha, né? Está ali para servir a igreja. E a igreja que nós falamos é a Igreja do Senhor Jesus, independente da placa denominacional, independente muitas vezes até de outras religiões. Nós temos recebido tantas pessoas. Está lá disponível para você poder ir. Nós funcionamos das 8 da manhã até as 18 horas, sempre de segunda a sexta-feira, né? E menos no feriado, né? Especificamente nós não vamos estar ali, para poder ajudar você, receber você e você ser assim tratado na área que você está precisando, né? E esse texto aí, ele é precioso demais, né? Em termos de assim, do que ele nos ensina, da riqueza dele. E eu queria começar a comentar a respeito de uma palavra que você disse, o Guerra também, que é o esforço. Quando a gente começa a pensar no esforço,
e no que aquilo pode trazer para nós como cansaço, nós precisamos ter um pouquinho de autodisciplina para vencer essa expectativa de que o esforço é grande demais. Nós precisamos focar aquilo que é o nosso objetivo. Então, nós vamos ver que nessa trajetória entre esse homem paralítico e os seus amigos, nós vamos ver um punhado de situações que demandaram esforço. Primeiro, a relação desse paralítico com esses 4 amigos. Eles tiveram que entrar num acordo. E nem sempre esse acordo é fácil. Entrar em concordância ou achar pessoas que acreditam naquilo que você está acreditando. E, aliás, nos dias de hoje é mais difícil ter esses acordos, né? Pessoas que estão crendo na mesma coisa que você, acreditando na mesma coisa que você acredita e dispostos a investir na mesma coisa que você está disposto a investir. E sempre no grupo tem um polêmico, né? Sempre tem um polêmico. Tem um Não questionador. vai dar. Né? O que não falta muitas vezes é alguém para jogar areia na farofa. Sim. Com certeza. Né? Mas tem pessoas que sempre estão dispostos a contribuir. São fáceis de achar? Nem sempre. Você vai encontrar em todo lugar e vai encontrar essa resposta positiva da primeira vez que você procurar? Talvez não. Mas eles existem. Os ajudadores existem. E Deus levanta esses ajudadores. É verdade. Né? Então, aí já tem um esforço. O outro processo, o outro esforço é o esforço de carregar aquele que estava paralítico. Porque ele não morava naquela casa, ele foi trazido pelos outros. Então ele foi carregado. Então 4 homens, então imagina uma maca, né, naquele modelo, uma vara com um tecido e cada um dos 4 pegando numa ponta, né, e carregando aquele homem. Sim, não sabemos o peso dele também, né? Olha, por morar em Cafarnaum, eu acredito que ele tinha uma dieta bem saudável. Bem saudável, né? É verdade. Não era muito pesado. Né? Não sei. Né? Mas o peso, a maneira que a gente vai, que a gente não sabe a distância olha, também. A distância, isso é vai, muito mais vai influenciador com do que a própria massa corpórea. Com certeza. Porque andar carregando um peso 500 metros é uma coisa, andar carregando um peso 1 quilômetro é outra. Já se torna mais pesado. Mais pesado. Pensei que ele já ia calcular o peso do volume agora. Essa coisa de matemática. A matemática ia funcionar e agora, né? Daqui a pouco sai a medida. Não, a Bíblia não nos dá nenhuma outra indicação para isso. Mas aí a coisa fica um pouquinho mais complicada na terceira parte do esforço. Quando eles chegam e não conseguem entrar, que eles têm que agora levar aquele corpo até o teto. Verdade. Aí, só te fazer uma pergunta aqui, nessa questão. A fé, ela traz força. Sim. Certo? Sim. Ela move, porque né, a fé traz uma descobre força. Uma fé muitas vezes que a gente não tem, nem sabe, né? Está guardada. Ela traz aquela força que é aquela motivação que aparece na hora que precisa. Isso, né? isso. Que a gente para assim, como é que eu consegui fazer aquilo? Né? Exatamente. É isso mesmo. Fui eu mesmo que fiz. É verdade. Mas isso é real. Né? Agora nós temos o outro nível do esforço, que é elevar aquele corpo. Né? Sim. Que é um trabalho. Lógico. Né? Há um trabalho. Não sabemos como isso foi feito, como isso foi programado. Provavelmente 2 ficaram em cima puxando e 2 empurrando, não sei. Não Hoje sei. a gente faz isso, né? Tendo cordas, não sabemos né? Como que isso foi. Sim. Mas que houve um trabalho desprendido, um esforço desprendido para colocar esse homem em cima da casa. Agora, um outro esforço que foi o de furar o teto. Abrir o teto. Então, agora que ele já está aqui em cima, nós vamos deixar ele aqui em cima? Não, ele ainda não chegou aonde tem que chegar. Sim. Né? Aí, abriram o teto. Aí, depois que abre o teto, aí tem que
E não era qualquer lugar, né? Não, e outra coisa, eles tiveram que abrir o teto na direção aonde Aonde estava Jesus. o Senhor né? estava. Olha para você ver, não foi tão... Não é tão- alguma coisa assim, puf, Não, Não. eles tiveram que achar para descer ele. descer. E do frente jeito do que Senhor. estava lotado, né, o cara achar ali onde estava Jesus, dentro daquele local, eles tiveram outra coisa que eu creio que eles tiveram ali, foi atenção, vão, né, ouvir a voz dele aqui, localizar onde que ele está e tal. E eu imagino todos os comentários Sim. daqueles que estavam assistindo essa cena. Pois é, O que esses doidos estão fazendo? lógico, com certeza. Né? O que eles estão pensando? E Paulo fala, né, que para o mundo É loucura. é loucura, né? Para aqueles que são espirituais, né? E muitas vezes são Então, loucura mesmo. Aquilo que né? para o mundo é loucura, para eles foi o poder de Poder Deus. de Deus, né? com certeza. E aí desceram aquele homem. Então, aparentemente, o esforço acabou. Acabou. E aí, diante disso, que vem aquilo que eu acho mais interessante. É que Jesus estava ali e o que a gente imagina que com os olhos naturais, Jesus só viu aquele buraco sendo aberto e alguém Descendo. caindo de paraquedas ali. Descendo lá. Mas Jesus, ele avalia todo o esforço. Todo. E o texto é muito claro quando diz, vendo-lhes a fé. Então, não era a fé de um homem paralítico. Era de um Não, grupo, era né? a fé de um grupo. Aí nós temos o poder da Da unidade, unidade. né? Vendo-lhes a fé. A fé não era só de quem estava recebendo a cura, como também não era apenas de um dos Sim, amigos. com certeza. Mas vendo-lhes no contexto todo, vendo-lhes a fé, né? Aí então Jesus se direciona para ele. E eu quero o último esforço. O último esforço foi o esforço isolado, o esforço daquele que foi curado. Sim. Ele teve que pegar a cama e ir. Embora com ela. Os amigos não ajudaram a Nós levar estavam lá também. né? Os amigos Eles não não entraram. ajudaram a levar a cama. Aí, será que realmente eles estavam lá ou ficaram lá em cima, só descendo ele com a corda? Mas o que os amigos tinham que fazer, eles já tinham feito. Isso. Agora era a vez dele, né? De tomar posse, levar a cama. Exatamente. Pega a e sua cama e e vai embora. para casa. Esse é uma das coisas mais importantes que nós temos Janine, no eu processo queria de colocar cura. uma coisa aqui interessante. Porque muitas vezes a gente faz o trabalho de cura e tudo e trabalha. Essa questão, a Bíblia fala que ele pegou a cama e foi para casa. Esse homem, eu sei que tinha muito tempo que ele estava com essa enfermidade. E depois? Que muitas vezes a pessoa fala, como que eu vou lidar com isso agora? Que as pessoas, por exemplo, a pessoa sai de uma depressão. O que aconteceu? Ela estava ali debaixo de crítica, você entendeu? Colocada num canto, né? Ninguém queria mais, né? Isolado da sociedade conforme a depressão, conforme o problema que ela está passando, ou conforme a enfermidade que ela está com ela. Aí vem e é curada. Ele foi para casa. E aí? Aí, Como arrumar com isso, é entendeu? exatamente nesse aspecto que eu acho super importante, Sim. o fato dos outros 4 amigos não estarem mais. Isso. Porque... Ele teve que tomar a cama e ir. Agora, eu não vou mais depender do outro. Eu não preciso mais Sim. da ajuda do outro. Não que a ajuda não seja importante, mas tem determinadas coisas que você vai ter que fazer sozinho. São posições que você precisa tomar, coisas e verdades que você precisa apropriar. E aí, quando eu estava falando, esse é um processo muito importante no processo de cura. Por que existe cura para as nossas emoções e para as nossas dores e para os nossos traumas? Porque Jesus conquistou todas essas curas por nós. Agora, tem determinados momentos que eu preciso receber isso e dar um jeito de assumir que a cama é minha e que eu tenho que carregar essa cama. Se apropriar dessa cura. Exatamente.
Exatamente. Vocês já perceberam uma questão que eu acho assim tão tremenda? É que normalmente as pessoas, ou os amigos, ou aqueles que se importam nesse momento da realidade que a pessoa está vivendo, muitas vezes são pessoas que têm mais fé do que aquele que está acamado. Com certeza. Porque muitas vezes simplesmente já desanimou, já largou tudo, já chutou o balde, como muitas vezes a gente fala. Ô, Rogério, acostuma com a doença. Pois tem essa palavra. Apropria da doença. Isso. Aí vem alguém, não, mas vamos lá, vamos embora, vamos levantar. Não, eu vou te ajudar, que isso? Então, aí, muitas vezes aquele que está enfermo vai na fé do outro, né? Do amigo. Tem dois lados aí, né? O cara chega a arreia o outro, acaba de arriar, ou então ele anima e leva o cara. Não, esse que arreia não é amigo. Esse aí é os amigos de Jó. Que tem uns que arreia, né? Fica arriadinho. Mas o importante é a questão da fé aí mesmo, de dar uma rompida na pessoa. Isso é muito importante. Então, assim, muitas vezes, como que é decisivo esse aspecto, né, de não, vamos lá, mas eu preciso ir lá, você vê, tem que ir lá em Cafarnaum. A gente não sabe se ele era de lá, não é? Nós não sabemos. Não, mas a gente vai com você, ué. Não, mas imagina como é que vai levar até lá? Não tem carro, não tem nada. Não, mas a gente carrega isso aí, entende? Então, essa dimensão da coisa que muitas vezes nós não percebemos. Talvez você que está nos assistindo está numa situação assim parecida. Talvez você já acostumou com a situação que você está vivendo, já acostumou com essa dor, e você mesmo está dizendo para você, não tem mais jeito para mim. O que agora, até o final da minha vida, é isso, é essa situação. Né? E você não está conseguindo perceber que tem pessoas ao seu lado, muitos casos de pessoas que estão ao seu lado, dizendo, não, vamos lá, eu vou com você, vou andar mais essa milha, segunda milha, não é? E você está se sentindo, não, eu estou sendo peso para você, eu não quero ser peso para você. E muitas vezes Deus está levantando pessoas dispostas a carregar esse peso, mas não estão sozinhas. Porque quando você pega um peso, e aí entra a parte da matemática, né, um peso você carregar sozinho é uma realidade. Agora com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, e de repente fica uma situação super leve de fazer. E aí você continua, sabe, não quero, não. Aí por quê? Porque agora é o orgulho que está falando, né? Então, essa realidade que é importante você perceber, né, e abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus olhos da alma para você poder ver que Deus está levantando pessoas para te ajudar. Tem aquela historinha de que a pessoa estava lá morrendo, a chuva e as águas estavam subindo. Não, vamos lá, vem o barco, entra no barco. Não, vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Sim. Não tem aquela historinha? Aí vai, as águas subindo, aí vem o helicóptero. Não, vem cá, não, Deus vai me salvar. Então, de repente, Deus está levantando pessoas para te ajudar, para te salvar. E você está olhando com olhos muitas vezes de desdém, achando que, mas essa pessoa vai me ajudar. Deus usa quem Ele quiser, essa é a realidade. E muitas vezes Ele vai usar aqueles que nós não achamos para envergonhar, talvez você que acha que sabe como fazer ou resolver a sua própria situação. Né? Então essa é uma realidade que nós temos que estar atentos, os nossos olhos abertos, né? Para que você possa experimentar a sua cura plena, total. Né? E é isso que Deus quer fazer. Né? Ele quer usar muitas vezes a igreja, muitas vezes não, a igreja. Porque 2, 3 pessoas ou 4 pessoas é a igreja. Onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, isso é a igreja, né? A igreja ajudando e Deus usa quem Ele quiser. E muitas vezes, só rapidinho aqui, a pessoa, ela pode falar assim, mas o cara, ele estava paralítico fisicamente. Mas você, meu querido, o emocional pode te paralisar todo. O emocional pode te parar. Você pode cair numa cama por conta do emocional. E muitas vezes você tem que ser tratado interiormente. Quando Jesus fala assim, os seus pecados são perdoados. Porque Jesus sabia que na alma daquele homem havia muita ferida. Talvez falta de perdão, muitas coisas ainda, erro que ele teve na vida dele antes, coisas que ele fez que não era digno. Então o Senhor falou, os pecados são perdoados. E talvez você está no leito aí, né, numa solidão aí, sabe por quê? Talvez você está carregando mágoas,
carregando coisas dentro de você que você tem que liberar para sair isso de dentro de você. Talvez você está carregando um lixo dentro de você. Joga isso para fora. Né? Você fala, eu não estou paralítico, mas também não sai de casa, está aí confinado. É a mesma coisa, meu querido. Você está paralítico interiormente. Tem que ser tratado. Né? Eu queria, antes de comentar isso que você começou, Sim. voltar na questão dos amigos, porque essa semana eu estava tabulando os dados da nossa avaliação do curso. Avaliação do curso. E uma questão que a gente coloca na avaliação é como a pessoa teve informação a respeito do curso. E é impressionante, mas as 3 respostas predominantes foram, primeiro, através de um amigo, que aqui foi o número maior de respostas. Depois, através do boletim do Jornal Atos Hoje e através do programa de TV. Então, essas foram as 3 respostas mais marcadas, né? Sim. Foram as que se destacaram. E entre essas 3, a que mais se destacou foi por informação ou por indicação de um amigo. Interessante, então, é interessante quando a gente avalia isso, porque esse é um contexto exatamente que a gente está olhando aqui. Então, às vezes você está ouvindo o programa, mas está achando que isso não está fazendo nenhum sentido para você. Mas aí alguém vai chegar para você e falar assim, olha, vale a pena. Então, nos procure. Não deixe, né? Porque aí já não é só mais aquela palavra que você ouviu da nossa boca, mas a palavra de quem experimentou e aquilo foi bom para a vida deles. E essa é uma das coisas mais gratificantes para nós. Saber que as pessoas que fizeram o curso, que viveram um processo lá no Ministério, estão indicando a outra. E aí tem uma outra questão, Rogério, que a pergunta é, você indicaria o curso para alguém? Foi unânime a resposta sim. Que benção. Então, para nós é ótimo. São pessoas que estão querendo ser bênção na vida dos seus amigos. São os outros 4. Exatamente. Inclusive tem pessoas que pagam, né? Que ajudam a pagar a inscrição dos outros. Né? Muito bom isso. E aproveitando que nós estamos falando da nossa escola de restauração, e a nossa escola vai reiniciar agora, no dia 4 de maio, vai reiniciar a nossa escola de restauração. E é durante 2 meses, que a escola acontece sempre nas segundas e as terças-feiras à noite, ali na Central das Redes, onde é o endereço da Clínica da Alma. Então, você pode fazer sua inscrição, você pode entrar em contato lá na Clínica da Alma. Nós trabalhamos sempre das 8 até as 18 horas. Quer dizer, esse é o horário, deixa eu abre parênteses, esse é o horário que está aberto à secretaria e tudo, mas nós normalmente vamos até mais tarde, né? Principalmente na segunda, na terça, na quarta, né? Às vezes a gente sai de lá 9h30, 10 horas da noite, né? Porque a gente dá aula, a gente tem grupos, tem atendimentos, então assim, mas o horário de funcionamento da secretaria e tem alguém ali atendendo nos telefones é nesse horário, das 8 às 18 horas. Você também pode enviar um e-mail para o e-mail da Clínica da Alma, que é o mclinicadalma@gmail.com. Você pode ali fazer as suas perguntas e tudo mais. Existe essa possibilidade de você fazer a sua inscrição através da internet, o pagamento através da internet, você pode fazer pelo cartão também. Então entre em contato conosco e isso é muito, muito jóia de saber que as pessoas assim, unanimemente estão, né, assim, indicando para outras pessoas e isso para nós é um feedback muito importante para nós sabermos, né, se a gente está alcançando o objetivo pelo qual a gente começou com o curso. E outras coisas, né, Rogério, na questão do curso também, que é uma coisa interessante que nós temos alcançado, quantas pessoas que fizeram o curso e agora estão trabalhando conosco. É verdade. Que amaram muito tanto bom, que hoje estão junto com a gente lá como voluntários, nos ajudando da clínica, que se
né, assim, gostaram do ministério, Sim. né, É assimilaram. importante ressaltar isso para você que está nos assistindo, que o principal, vamos dizer assim, o motivo da escola, do curso, é que as pessoas, através das ministrações, elas vão sendo tocadas, Deus vai revelando, elas vão descortinando e muitas vezes identificando os seus problemas, né? Então, elas vão sendo restauradas. E, ao mesmo tempo, ele traz uma carga muito grande de capacitação, ou seja, de aprendizado. Você vai começar a aprender mais, antes, então é isso, é dessa forma que a gente ministra, porque sempre nos finais das aulas, né, sempre tem ministrações na vida dos participantes ali do curso, né? Então, e aí muitas pessoas começam a se identificar, puxa, agora eu comecei a ter esse desejo de ajudar, de me interessar em ministrar na vida de outros. Nós temos muitas pessoas de outras igrejas, né? E elas dizem, será que eu posso trabalhar com ministrar na vida das pessoas da minha igreja? Claro, o propósito é que haja o quê? Multiplicação, que haja reprodução, porque senão, se ficar só em nós mesmos e só em você, e você não multiplicar isso, a tendência é disso morrer, né? É como o Mar Morto lá em Israel, né? E não tem vazão para o oceano, e a tendência de ficar, então, aquela água assim parada, incidência de sal, não tem vida, não tem multiplicação de vida. E então, ninguém matou ele, né? Ninguém matou matou o Mar Quem Morto. matou o Mar Então, isso é importante. Tava demorando, não tava? É uma figura. Mas agora, Guerra, voltando à questão que você colocou com relação ao diálogo de Jesus com o paralítico. Sim. E falando a respeito do perdão. Antes de comentar a respeito dessa situação, há uma outra situação. Sim. Que eles chegam questionando a Jesus e perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que ele estivesse assim? E Jesus, naquele momento, ele dá uma resposta dizendo: nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim para a manifestação da glória de Deus. Então essa é uma situação. Mas a desse paralítico, a situação ela é inversa da outra. Com certeza. Ali, Jesus não disse para ele perdoar ninguém. Jesus disse para ele: estão perdoados os seus pecados. E aí, quando ele é questionado, ele disse: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Então, há uma conexão muito interessante nesse contexto, quando o próprio Jesus associa a questão do pecado com a questão da enfermidade. Da enfermidade, isso mesmo. Não é? Então, e aí nós vamos ver o poder curador do perdão e, em contrapartida, o poder atrofiador da culpa. Da culpa. Não que é fortíssimo, né? Esse sentimento de culpa, ele atrofia mesmo. E a pessoa vai se recolhendo. Ela vai... a gente não sabe qual foi o processo que esse homem chegou a ser paralítico. Sim. Né? Mas a gente pode conjecturar que pode ter sido. Né? Como tem muitas pessoas aí que chegaram ao ponto de se atrofiar por conta de um problema de falta de perdão, de amargura. Ele acaba se atrofiando mesmo fisicamente. E a gente não sabe, mas Jesus alcançou ali a alma daquele homem. Que Jesus ele enxergou a alma daquele homem. E muitas vezes na área de cura, o que a gente faz na área de cura? Nós enxergamos a alma da pessoa. E quando ela é curada, muitas vezes as pessoas são curadas e a ferida some e a pessoa, ela começa uma nova vida. Né? E ela liberta daquilo. E aquilo é sadio para a vida dela. Né? Você imagina um homem atrofiado. Há tanto tempo, igual esse homem, ele pega a maca dele e sai andando com ela. Sem fazer fisioterapia. Ele não fez fisioterapia, não.
Pensa bem, ele não fez fisioterapia, botou debaixo do braço e foi embora. Ele foi curado até da fisioterapia, foi curado. Pensa bem, é mesmo. Não gastar com isso, né? Não precisou de gastar com isso, não. Ele pegou a máquina e foi embora, falou, tô bom demais. E é interessante a gente ressaltar isso, porque nós sabemos que quando você fica muito tempo sem usar determinados músculos no nosso corpo, nós vamos ter dificuldades quando colocamos esses músculos de novo, com certeza, né, em ação. Nossa, e muita. E ali isso não aconteceu. Mas uma coisa interessante, Guerra e Rogério, é quando nós olhamos e pensamos que se Jesus perdoou os pecados e, consequentemente, ele curou aquele paralítico e a palavra de ordem, estão perdoados os teus pecados. E ele colocou isso no mesmo nível de levanta e anda. Então, o que nos dá o entender é que o pecado não confessado ou o pecado não perdoado também traz enfermidades no nosso corpo. Com não certeza. só na nossa alma, mas no nosso próprio Deixa eu corpo. contar para vocês uma experiência de alguns anos atrás de uma criança que devia ter 8 para 9 anos de idade. E ele viu uma discussão do pai e a mãe e o pai matou a mãe na frente dele, de 8 anos. E o pai foi embora, saiu, e a mãe foi se arrastando até a calçada para pedir ajuda. E o filho vendo aquilo tudo. E aí ela não resistiu e morreu. Quando ele começou a alcançar 9, 10 anos de idade, ele começou a atrofiar. Ele começou a atrofiar e não comia, se alimentava direito. Aí uma tia, que é cristã, então, vendo aquilo, buscou ajuda na igreja. Quando ele chegou a 10, 11 anos de idade, ele já estava bem deformado. Já, né? Ele falava, mas assim, mas se alimentar, não conseguia se alimentar. Quando chegou até nós, na clínica, nessa época vocês ainda não estavam, ele já estava assim, ele já não conseguia andar direito, né? Ele ficava muito na cama e na cadeira de roda. Então, nós começamos a fazer um trabalho. Todas as semanas eu ia lá, buscava ele, levava para a clínica, onde ele era atendido ali por uma psicóloga, para ele poder liberar, né, o perdão, mas ele tinha dificuldade de perdoar o pai, né? Ele tinha dificuldade de eliminar a cena que ficou armazenada no subconsciente dele, né? E eu tinha que baixar o banco do carro porque ele não conseguia ficar assim ereto, né? Então eu tinha que inclinar porque ele já estava bem torto, não é? E foi um processo. E aí depois o pai arrumou uma outra pessoa e aí ficava tentando visitar ele, levar para o médico, mas a tia, assim, sabe, a tia acolheu, deu um suporte. Aí ele foi para o hospital para fazer uma série de baterias e algumas aplicações, algumas coisas assim, porque ele não conseguia mais movimentos, né, das pernas, do braço. Mas ele veio a falecer, ele devia estar já com 13 para 14 anos de idade, sabe? Mas ele tinha uma dificuldade incrível de poder, sabe, verbalizar a situação, de falar, de dizer que perdoa, porque ele via o sangue, ele via a situação da mãe se arrastando, o pai não fazendo nada para socorrer, uma situação muito delicada, muito difícil, né? Mas isso só vem a ressaltar essa questão de que nós estamos falando, que essas situações de falta de perdão ou de qualquer outra atitude ou situação, traumática que a pessoa tenha enfrentado, se ela não liberar isso, a tendência é atrofiar. Provérbios fala isso, né? Sim. Então, essa é uma realidade muito grande. Se você tem vivido isso, você está sentindo no seu corpo isso, né? Uma outra experiência que eu tive também com uma senhora que nos procurou, e quando eu olhei eu vi assim, uma senhora de uns 48, 50 anos, mas quando eu soube da idade dela, era 30 e poucos anos de idade, e ela chegou com uma bolsa assim,
essas tipo necessaire, lotada de remédio, uma lotada de remédio. E as mãos já estavam assim, ela pegava assim, sabe? E tudo era situações que tinham acontecido na sua infância, problemas com o pai, situações de abuso e coisas assim, mas não conseguia perdoar, não conseguia liberar o seu coração. E às vezes até tentou verbalizar, mas, ou seja, não conseguiu se apropriar daquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário para poder eliminar toda essa situação, né? Então ela dependia de remédios, seu corpo já estava sentindo todas as enfermidades da alma, né? E ela não conseguia romper e avançar, né? Então essa é uma situação muito delicada, né, que a gente tem visto na vida E das atrofia pessoas. mesmo, né? E a pessoa, igual você falou, que ela tá. Quantas pessoas aí estão com problemas nas juntas, no braço, nas mãos, por conta de problema emocional? Como essa mulher que você falou, e tem muita gente aí que talvez nem sabe. Nem sabe, tá com problema emocional aí, tá dormência no braço, com um monte de coisa aí, talvez o seu problema é emocional. Então, meu querido, ó, você está aí nos assistindo agora, está na hora de você levantar e romper, entendeu? Descer o telhado aí e até Jesus. Né? É verdade. Não é romper, arranca as telhas aí, talvez as telhas estão te atrapalhando de chegar até Jesus, arranca essas telhas aí e rompe em frente, né? E deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém. Né? Deixa Deus ser Deus. Uma outra questão importante dentro desse contexto, que normalmente a gente não aborda tanto, mas que eu acho que nesse contexto ela é importante, é o quanto que o pecado não confessado e não perdoado, ele dá legalidade a espíritos demoníacos e inclusive espíritos de enfermidade na vida das pessoas. Então, a pessoa que... aí nós temos um processo de libertação e nós não podemos dissociar esse processo de cura desse processo de libertação. Com certeza. Então, quando nós verdade. olhamos a situação desse paralítico, o que estava aparente era um processo de cura. Sim, Mas o que estava por trás era um processo de libertação. com certeza. Era um processo onde ele estava sendo liberto dos seus pecados. Ele estava Liberto preso a isso, Exatamente. né? Preso aos Liberto pecados. de toda acusação de verdade. Satanás. Sim, com então, certeza. é uma situação que muitas vezes a pessoa ela vai viver no físico Uhum. em consequência de uma situação que ela é completamente espiritual. E a gente tem percebido isso, inclusive em algumas ministrações que a gente tem feito e que tem um foco Com certeza. espiritual. Espiritual. Por exemplo, quando nós fazemos a ministração de quebra de pactos ou renúncias. Essa é uma situação essencialmente espiritual. Que Né? vai ser. Mas quantas pessoas não são curadas Sim. fisicamente depois São. Pela- dessas ministrações? Isso mesmo. Aí Né? falou, melhorei e tal. Eu trabalhei um senhor uma vez que ele tinha angina. E quando ele libertou de tudo isso, ele foi no médico, o médico falou, você não tem mais nada. Entendeu? Era fruto de falta de perdão e tudo. Aí ele liberou perdão para a esposa, que ele tinha carregava muito rancor, muita mágoa da esposa. E aí, quando ele foi no médico, acabou, sumiu a angina dele. Acabou mesmo. Então a gente vê assim, o físico dele estava ligado, igual você falou aí, Sim, a uma libertação espiritual. é uma realidade espiritual. Realidade espiritual. Aí ele foi liberto daquilo, acabou. Aí Deus... E essa é uma das questões, assim, de algumas situações que nós estamos falando, de realidades que nós nos deparamos lá na clínica, nos eventos, né? E eu preciso falar a respeito do evento que nós vamos ter nos dias 22, 23 e 24, né, de maio, que é o nosso retiro, o retiro da Clínica da Alma, que acontece num sítio, começando numa sexta-feira à noite, sábado o dia todo e o domingo, onde ali, de uma forma mais intensiva, nós fazemos essas ministrações na vida dos participantes. Então, muitas pessoas nos ligam, enviam um e-mail, que são de outras cidades, né, e gostariam de ser ministrados.
Inclusive nós temos pessoas que vêm inclusive de outros estados, né? Eles agendam e agendamos juntos com eles, então eles, ou no período de férias, então vem aqui para a clínica, a gente de uma certa forma faz essas ministrações, né? Na última de clínica, 3, 4 dias, assim, 5 dias. nós tivemos pessoas de Tocantins, do estado de Tocantins, participando. Exatamente, o estado de Tocantins, Brasília, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, assim, Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, nós já tivemos de vários estados, pessoas que assistem o programa ou pela internet ou o sinal da Rede Super alcança, né? Ligações de fora do Brasil também, de brasileiros que estão espalhados aí pelo nosso mundão, né? Que nem a gente fala. Então, assim, que assistem o programa e aí enviam suas mensagens. Então, pessoas, você que mora fora de Belo Horizonte, então é uma oportunidade de você poder se agendar e vir esse final de semana estar conosco nesse evento, né, que é o Retiro Clínica da Alma. E assim, o Retiro ele tem 4 pilares básicos que é importante a gente falar para você. Nós temos as ministrações para o grande grupo, nós temos as oficinas, que são os workshops, assim, temas bem específicos. Nós temos os grupos pequenos, onde existe uma ministração ali para 6, 7 pessoas, um grupo bem menor. E também nós temos uma adoração livre, espontânea, porque entendemos que a adoração ela liberta, ela cura. Quando nós abrimos o nosso coração, permitimos que o Espírito Santo venha agir de uma forma tão tremenda no nosso interior. Então nós baixamos as armas e aí depomos todas as nossas autodefesas e aí então o Espírito Santo de Deus tem esse livre acesso no nosso coração para poder, sabe, quebrar, desfazer, descortinar aquelas coisas que muitas vezes estão nos aprisionando. Então, assim, nós queremos desafiar você, queremos convidá-lo a estar conosco. Programe-se, entre em contato, envie o seu e-mail, que nós vamos mandar todas as informações necessárias para você poder estar conosco nesses dias, né? Então, assim, Deus tem nos dado graça e nós queremos, assim, sermos usados por louvor da glória dele. Amém? Muito bem, queridos. Nós estamos terminando o nosso programa de hoje, né? Estamos já caminhando aí para os nossos minutos finais. Eu acho que seria muito prudente nós podemos orar, não é? Amém. Pastor Guerra pode orar. Amém. Nossos amados telespectadores. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor pela beleza da Tua santidade. Amém, Senhor. Apresentamos, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo aqui. Isso vai em direção a cada uma, Pai. Aquelas que estão atrofiadas, Pai. Aquelas que estão enfermas. O Senhor é um Deus que cura. Nós ministramos agora a cura sobre essas pessoas na autoridade do nome de Jesus. E declaramos a vitória sobre a vida de cada um, Pai. O Senhor venha dar ânimo, Pai, dar coragem, no nome de Jesus, para que essas pessoas possam romper, Pai, e sair, Senhor, deste isolamento. E, Senhor, ir até um local onde ela possa receber a ministração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.